Oi, prof, tudo bem? Eu sou a Júlia Borsato e eu vou fazer a questão 5 do vídeo. Então, para essa questão, eu vou começar considerando a Alice e o colega que sentam no fundo, se eles vão sentar na janela ou não. Então, teremos 4 casos e eu vou ver um por um agora. Então, eu vou começar com o caso da Alice sentando na janela e do colega que senta no fundo sentando na janela também, ou seja, na poltrona 45. Para Alice sentar na janela, ela vai ter 2 lugares disponíveis, certo? Já que ela quer sentar nos 4 lugares da frente e 2 deles são da janela. Então, ela vai ter combinação de 2, escolhe um. Já o colega que senta na poltrona da 45, ele vai ter só uma opção, certo? Ele vai ter combinação de 1 e escolhe um. Agora, os outros 10 colegas que querem sentar na janela, eles vão ter combinação de 21 e escolhe 10. Por quê? Ao todo, nós temos 46 poltronas, certo? Então, 23 são na janela. Só que a Alice e o colega do fundo já estão na janela. Então, de poltronas na janela, sobram 21, certo? 23 menos 2. Então, 21 escolhe 10 vezes 10 fatorial, visto que esses 10 colegas podem mudar de lugar entre eles. E por fim, nós temos os outros 28 colegas que não têm preferência de lugar. Então, a gente vai ter que sobram 34 assentos, já que tem 46 ao todo e 12 já foram usados. Então, teremos combinação de 34, escolhe 28, vezes 28 fatorial, já que esses 28 colegas também podem permutar de lugar. Com isso, usaremos o princípio multiplicativo, certo? Já que todas essas combinações têm que valer. Então, a gente vai ficar com isso daqui para o primeiro caso. Bom, para o segundo caso, teremos então a Alice sentando na janela e o outro colega na 46, ou seja, na poltrona que não fica na janela, né, lá no fundo. Então, para Alice, teremos combinação de 2, escolhe 1, certo? Que nem anteriormente. Para o colega que senta no fundo, teremos só uma opção, né? Então, combinação de 1, escolhe 1. Agora, para os 10 colegas que ocupam os lugares na janela, nós teremos combinação de 22, escolhe 10. Por quê? Que acabamos de ver, né, que são 23 poltronas na janela ao todo. Só que agora só a Alice que está sentada na janela. Então, só um lugar está ocupado da janela, então sobram 22 lugares para esses 10 colegas. Vezes 10 fatorial, certo? Já que eles podem se permutar entre si. E por fim, os outros 28 colegas que não têm preferência de lugar, tem 34 poltronas restantes para eles, né? Que nem vimos anteriormente. Então, teremos combinação de 34, escolhe 28, vezes 28 fatorial, já que eles podem se permutar entre eles. Então, utilizamos novamente o princípio multiplicativo para esse caso e multiplicamos todos os casos, certo? E chegaremos nessa equação aqui de quantidades de maneiras para o caso 2. Bom, então agora teremos o terceiro caso, que nem a Alice nem o colega do fundo sentam na janela. Então, para Alice, teremos combinação de 2, escolhe 1, certo? Visto que são 2 lugares dos 4 primeiros que não são na janela. Para o guri que senta no fundo, seremos combinação de 1, escolhe 1. Agora, para os 10 colegas que desejam ocupar os lugares na janela, teremos as 23 poltronas disponíveis na janela, certo? Sendo que já que nem a Alice nem o colega do fundo sentaram lá. Então, teremos combinação de 23, escolhe 10, vezes o 10 fatorial. E por fim, os outros 28 colegas que não têm preferência, né? Temos 34 cadeiras restantes para eles. Então, teremos combinação de 34, escolhe 28, vezes 28 fatorial. Com isso, usando o princípio multiplicativo, chegaremos ao total nessa quantidade de maneiras para o caso 3. Por fim, teremos o último caso, em que a Alice não senta na janela e o colega do fundo senta na poltrona 45, que é a da janela. Então, para a Alice, teremos combinação de 2, escolhe 1. Para o colega que senta no fundo, teremos combinação de 1, escolhe 1. Agora, para os 10 colegas que querem sentar na janela, teremos combinação de 22, escolhe 10. Já que são 23 poltronas na janela ao todo, só que o colega do fundo já está na janela. Então, teremos 22 poltronas restantes para 10 colegas, vezes 10 fatorial, visto que eles podem se permutar entre si. E por fim, os últimos 28 colegas que não têm preferência podem escolher entre 34 poltronas disponíveis.
Então, combinação de 34 escolhe 28 vezes 28 fatorial, já que eles podem se permutar também. Então, de novo, usaremos o princípio multiplicativo, certo? Multiplicaremos cada um desses casos e chegaremos nessa quantidade de maneiras aqui para o caso 4. Então, por fim, respondendo a pergunta de quantas maneiras eles podem organizar a excursão, teremos tudo isso daqui, certo? Que é a soma de todas as combinações dos casos que vimos anteriormente. Então é isso, prof. Muito obrigada pela atenção e até mais.